Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é quarta-feira, o Ligue está de folga, de maneira que vamos manter-nos aqui durante a primeira hora, portanto a partir das 7 até às 8, e durante este tempo vamos dar-lhe a informação nacional, a internacional, o desporto e também depois, como é habitual, a linha aberta. Falamos agora das cerimónias fúnebres do Hotel Saraiva de Carvalho. Ontem foi o velório, como toda a gente sabe, o herói do 25 de Abril faleceu, como sabem, e hoje realizou-se o funeral sem luto nacional, decisão que está a ser alvo de imensas críticas. O cortejo fúnebre do Capitão de Abril partiu da capela da Academia Militar para o crematório de Cascais, em Alcabia 10, e foi um momento reservado apenas à família. O funeral de Otelo Saraiva de Carvalho realizou-se esta tarde. Depois de uma cerimónia privada, o cortejo fúnebre partiu da capela da Academia Militar, em Lisboa, para o crematório de Cascais, sendo que o último adeus ficou reservado à família. No exterior sucederam-se homenagens e agradecimentos. Eu estava preso, estava em Peniche, e sei quanto foi importante a ação dos militares para que se concretizasse o derrubamento do fascismo e para que, finalmente, as cadeias se abrissem. O 25 de Abril é cada vez mais nosso, mesmo sem o hotel, porque ele era uma grande força, mas nós temos que ter mais força ainda para continuar. Cravos vermelhos, Grândola Vila Morena e palmas não faltaram na despedida do estratego do 25 de Abril. No entanto, e tal como tinha acontecido na Academia Militar, várias pessoas manifestaram o seu desagrado por não ter sido decretado luto nacional pela morte do militar de Abril. O Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem que quem comandou a revolta militar, que derrubou a ditadura e libertou os portugueses e deu dignidade ao povo e à pátria, foi o Otelo. Só houve um comandante militar da revolta. Os outros foram executantes. O Sr. Primeiro-Ministro sabe isto muito bem. E o Sr. Presidente da República também sabe isto. Bem, esta situação do luto nacional tem sido bastante controversa e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro já informaram o público que já faleceram vários elementos ligados ao movimento das Forças Armadas e nenhum deles teve direito a cerimónia pública e a luto nacional. Portanto, esta não era de facto uma exceção. Aqui nos Estados Unidos, o Presidente Joe Biden vai anunciar amanhã que os empregados federais têm de ser vacinados ou submeterem-se a testes de Covid-19 regularmente, numa medida que visa atenuar o aumento de casos nos Estados Unidos devido a esta variante Delta. O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciará amanhã, quinta-feira, a exigência de que todos os funcionários federais ou pessoas contratadas sejam vacinados contra a Covid-19 ou, em contrapartida, se submetam a testes regulares, sob o risco de perderem os seus empregos se não o fizerem. Esta nova direção surge no momento em que os Estados Unidos estão a testemunhar um crescimento de novos casos da doença Covid-19 e que as autoridades tentam gerir a progressão no país da variante Delta do coronavírus, identificada como o mais transmissível e mais resistente. E depois de as autoridades em vários estados, entre eles Nova Iorque, referirem essa mesma possibilidade. Tentar sensibilizar os norte-americanos que se recusam a ser vacinados ou que mostram alguma relutância em serem inoculados tem sido outro dos esforços das autoridades. Para além desta medida, Biden também deve estabelecer uma série de novas etapas, incluindo incentivos, numa tentativa de estimular novas vacinações à medida que a variante Delta se espalha rapidamente por todo o país, depois de que o Departamento de Assuntos de Veteranos ter também exigido que os seus profissionais de saúde da linha da frente sejam vacinados nos próximos 2 meses.
Curioso porque hoje recebemos uma carta interessante também, sem remetente, de um elemento democrata que está contra a nossa ideia de que as pessoas se devem vacinar. É importante referir, eu queria dirigir-me pessoalmente a essa pessoa que não tem remetente, portanto, não tem rosto, é um fantasma apenas da informação, que nós apenas reunimos os factos e nada mais. E, portanto, a informação é dada consoante dados da ciência. Um democrata que diz que não se vacina, respeitamos profundamente a sua opinião. E é tudo. O uso de máscara passa a ser recomendado no interior segundo a nova diretiva do CDC. A comunidade portuguesa de Connecticut recebeu a notícia com naturalidade e o nosso companheiro Fernando Rosa explica-nos também o impacto da medida a nível escolar. O ponto de situação em Connecticut sobre a questão do Covid-19 é um pouco complicada. Os comunicados oficiais locais e estaduais urgem todos aqueles que ainda não estão vacinados para serem vacinados, visto que os casos continuam a aumentar, principalmente nessa classe de cidadãos. No entanto, o Estado não está a planear ainda colocar restrições, dizendo que é um plano a analisar mais tarde. Decisões sobre as escolas serão tomadas na próxima semana. No entanto, já existe um movimento contra o uso de máscaras na escola. A variante Delta é responsável por 80% dos casos, principalmente nas pessoas não vacinadas. Nas estatísticas, 850 novos casos em Connecticut, 150 dos quais resultaram em hospitalizações. No entanto, o mais alto nível nos últimos 2 meses. Os oficiais dizem-nos também que é importante o uso de máscara, principalmente nas superfícies interiores. No entanto, é bom lembrar que ainda não há mandato para esse uso de máscaras mesmo. A mensagem de hoje do governador diz-nos que os vacinados têm uma melhor proteção e uma melhor possibilidade de não serem infectados. Nesta semana fizeram-se 25.920 testes, dos quais 589 resultaram positivos, o que nos dá uma percentagem de 2,27% e um aumento de hospitalizações. Lembrando que há cerca de uma semana e meia, estávamos a pouco mais de 1 ponto. Casos positivos em 2 condados vermelhos, Basra e Lisboa, portanto, o nome com Lisboa, chegam aos 4,1 e em Coventry em 3,1. Casos aumentados, principalmente nas idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos, e os aumentos também no condado de Fairfield, cerca de Nova York, onde há um aumento já de mais de 100 mil casos. As estatísticas dizem-nos que na primeira dose 69% da população já recebeu, totalizando mais de 2,4 milhões. Na segunda dose 63% com 2,2 milhões. No total, Connecticut recebeu mais de 4,8 milhões de doses, das quais 4,5 já foram aplicadas, no resultado total de 93%. Aqui em Connecticut não há qualquer restrições, todas as populações que querem ser vacinadas podem ser vacinadas, e aqui deixamos a recomendação, já que continuamos a ter um aumento de casos, devem, acima de tudo, tentar vacinar-se, e aquelas pessoas que não querem ser vacinadas não devem convencer as outras pessoas a não serem vacinadas. A mim, quando não derem a hipótese de ter 95 contra 5, eu jogo no 95. Estou fulamente vacinado. Para todos, uma boa tarde e obrigado. Fernando Rosa e os factos. A Inglaterra vai eliminar a quarentena a vacinados da União Europeia e Estados Unidos que tenham a vacinação completa nos países de origem, anunciou hoje o Ministro dos Transportes britânico. Numa declaração na rede social Twitter, Grant Shapps disse que a medida reclamada pelo setor do turismo e por expatriados deverá entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira, às 4 horas. Também vamos falar sobre as restrições às deslocações, com o objetivo de gerir a pandemia, permanecem em vigor na maior parte dos países europeus. No entanto, as medidas para controlar a crise sanitária mudam de país para país e ainda há quem proteste nas ruas contra algumas das restrições.
As restrições às deslocações, com o objetivo de gerir a pandemia, permanecem em vigor na maior parte dos países europeus. No entanto, os detalhes sobre o que se pode e não pode fazer variam de país para país. Na Alemanha, a questão prioritária é controlar o risco de todos quantos regressam a casa de férias no estrangeiro. Quem entra no país, seja de avião, automóvel ou comboio, independentemente da origem, tem que ser testado. Mesmo assim, muitos passageiros mostram-se pouco convencidos pelas medidas. Esta passageira alemã afirma que tudo o que há a fazer é mostrar o resultado do teste e o passaporte. Esta outra passageira afirma que recebeu uma mensagem de texto a dizer que tem que observar as regras da quarentena. E este passageiro adianta que um pouco mais de controle não é mau. Na Córsega, os residentes locais e turistas contestam as regras mais recentes do governo francês que determinam a utilização de máscara no exterior e em espaços públicos. Esta residente afirma que dizemos a nós próprios que o governo está a dar-nos alguma liberdade durante o verão para ajudar a economia, o que é bom para a hotelaria, a restauração e o turismo em geral. Mais tarde, em setembro, vão-nos dizer que nos portamos mal e vamos regressar ao confinamento. Entretanto, em Roma, centenas de pessoas regressaram às ruas na terça-feira para protestarem contra o certificado digital Covid-19, conhecido aqui como o Passe Verde, e que entra em efeito já na próxima semana. A manifestação foi organizada pelo Movimento contra as Restrições Anti-Covid. E toda esta confusão gerada na Europa tem a ver com o número de vacinas que cada país tem e as restrições que cada governo impõe aos seus concidadãos. É importante referir que, se houvesse vacinas distribuídas equitativamente por todos os países europeus, o certificado digital iria funcionar da mesma maneira, à mesma hora, em todos os países europeus. Isso não aconteceu porque alguns dos países não receberam as vacinas a tempo e horas. E outros países decidiram optar por vacinas que são menos eficazes contra a Covid. Há também, neste momento, um esforço muito grande para que se atinja o nível de inoculação, portanto, os tais 70% a 75%, portanto, considerada a marca que, até certo ponto, pode aniquilar completamente a expansão do vírus e esperemos que isso seja uma realidade. A União Europeia atingiu esta terça-feira, e já estávamos exatamente a falar nisso, a meta dos 70% de adultos vacinados contra a Covid-19, ainda com a primeira dose em linha com o ambicionado pela Comissão Europeia, que fala num marco importante para a luta contra a pandemia. Com a disseminação da variante Delta, e aqui é que está o problema, é que ninguém esperava que houvesse variantes, portanto, senão hoje estaríamos todos à vontade, a Europa apela à vacinação. A União Europeia atingiu a meta que tinha estabelecido para julho. 70% da população adulta do bloco comunitário recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Completamente vacinados, com 2 doses, são 57% da população. Boas notícias, de acordo com a Presidente da Comissão Europeia, mas é preciso mais. Estes números colocam a Europa entre os líderes mundiais. O processo de recuperação foi muito bem sucedido, mas temos de continuar o esforço. A variante Delta é muito perigosa. Por isso, apelo a todos que têm a oportunidade para serem vacinados, para a sua própria saúde e para proteger os outros. Nem tudo são rosas. A campanha de vacinação parece avançar a bom ritmo, paralelamente ao aumento do número de infecções na Europa. O motivo? Os virologistas lembram que não é só a população adulta que se pode tornar um reservatório de vírus, que as crianças não estão vacinadas e que as novas variantes estão a complicar, e muito, as coisas. Contra as variantes originais, como aquela que veio de Wuhan, provavelmente com 70% poderia cortar-se a transmissão, mas depois apareceu a variante britânica e a indiana, e são muito mais infecciosas, o que significa que é preciso uma cobertura de vacinação mais elevada para combater o problema. O levantamento das restrições e a abertura das fronteiras para apoiar o setor do turismo também parece não estar a ajudar.
As pessoas vão de férias e transmitem alegremente os próprios vírus para outras pessoas por conta própria e trazem novos vírus para os países de origem, tal como aconteceu no ano passado. Mas, pelo menos, os casos que acabam no hospital são principalmente de não vacinados. Não completamente, quer dizer, não é 100%, mas a esmagadora maioria não está vacinada. Entre os Estados-membros persistem as diferenças. Países como a Bulgária só têm 17% da população adulta completamente vacinada. Países Baixos, Dinamarca e Irlanda têm cerca de 83%. Em Portugal, contam-se mais de 58%. É aquilo que eu exatamente dizia. A Bulgária com 17% da totalidade de cidadãos vacinados contra outros países que já têm 80% de população vacinada. E aqui é que reside o problema. A partir de hoje, os jovens com mais de 18 anos de idade em Portugal já podem proceder ao autoagendamento da vacina. Mais de metade da população portuguesa já está vacinada e a juventude é o próximo target da Direção-Geral de Saúde. Em Portugal e até ao momento já foram administradas mais de 11 milhões de vacinas contra a Covid-19. Se olharmos para os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 53,45% dos portugueses já estão completamente vacinados. Significa isto que falta ainda vacinar 16,55% dos cidadãos para se atingir a imunidade de grupo. A vacinação dos jovens entre os 16 e os 18 anos vai arrancar no fim de semana de 14 de agosto. Quanto às crianças entre os 12 e os 15 anos, a Task Force da vacinação está pronta a começar a vaciná-las nos 2 fins de semana de agosto seguintes, mas ainda falta a autorização da DGS. No site do Ministério da Saúde, na secção dedicada ao autoagendamento, já é possível que os jovens com 18 anos possam agendar a toma da vacina contra a Covid-19, uma opção que até esta manhã só estava disponível para quem tinha 23 anos ou mais. Segundo o Jornal Público, Portugal encontra-se agora na terceira fase de vacinação e é o 21º país com a maior taxa de doses administradas por 100 mil habitantes do mundo. Ainda de acordo com o relatório, as regiões do Alentejo e Centro continuam a ser as mais avançadas no processo de vacinação, tendo, respectivamente, 58% e 56% da população com o ciclo vacinal completo. E já agora aproveitamos para agradecer quem nos segue no Facebook e informar a telespectadora Maria Aurora que vamos ter hoje mais tempo de linha aberta, está prometido. Entretanto, os números de portugueses com Covid-19 continuam a aumentar. Nas últimas 24 horas registaram-se 13 mortos e 3.452 novos casos de infecção. A região de Lisboa tem os valores mais elevados. A incidência aumentou, mas o índice de transmissibilidade desceu. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 13 mortes e 3.452 novos casos de Covid-19. Em termos de internamento, já 934 pessoas em enfermaria, mais 6 do que ontem, e nos cuidados intensivos mantêm-se os 200 doentes internados. Quanto à distribuição geográfica, a região norte conta com 1.194 casos e 5 mortos. Lisboa e Val do Tejo somam mais 1.341 infectados e 7 vítimas mortais. No centro, foram notificados mais 358 casos e um óbito, enquanto que no Alentejo há a registrar mais 115 infectados. No Algarve, há a destacar 358 novas infecções. Nos arquipélagos, há mais 57 casos nos Açores e mais 29 na Madeira. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, sofre hoje uma descida e é de 1,01, quer a nível nacional, quer no continente. Já a incidência sobe ligeiramente a nível nacional e está agora em 428,3. No continente, o valor da taxa de incidência não sofreu qualquer alteração, mantendo-se nos 439,3 casos de infecção por 100 mil habitantes. E aproveitamos para informar também um telespectador que diz que é só Covid durante uma hora, não é verdade, é durante meia hora, mas aqui continuaremos a falar de Covid até que já não haja Covid, porque uma vida tem todo o valor do mundo e nós vamos fazer o possível para que as pessoas se mentalizem, que se concentrem naquilo que devem fazer para que mais gente não morra desta doença terrível,
que apareceu do ano passado, ou há ano e meio, e que todos nós continuamos a sofrer. Por exemplo, segundo a Direção-Geral de Saúde, a maioria dos doentes com Covid, por exemplo, internados em Faro, veja bem, isto no Algarve, não tinham sido vacinados. A título de exemplo, estão 17 doentes na unidade de cuidados intensivos e 43 na enfermaria. Mas a maior parte são de 30 doentes não vacinados e 2 receberam apenas uma dose de vacinação. Isto não pode continuar. De realçar ainda que estas pessoas não foram vacinadas pela sua própria opção. Estará certo? É a pergunta que se faz. O Tribunal aceitou a forma de pagamento da caução proposta por João Barardo, felizmente, que tinha de assegurar a prestação de 5 milhões de euros. Portanto, o homem que diz que tinha apenas um barracão no Funchal conseguiu reunir os 5 milhões de euros. O juiz Carlos Alexandre aceitou, hoje mesmo, quarta-feira, a proposta e a forma de pagamento da caução de 5 milhões de euros apresentada pelo empresário e arguido João Barardo no processo da Caixa Geral de Depósitos, disse fonte ligada ao processo à agência Lusa também. O mercado de línguas estrangeiras é extremamente competitivo e Portugal procura um lugar ao sol. A ação do Estado português, por intermédio do Instituto Camões, chega a um número cada vez maior de estudantes. O mercado das línguas estrangeiras é extremamente competitivo e Portugal procura um lugar ao sol. A ação do Estado português, por intermédio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, chega a um número cada vez maior de estudantes. No 6º encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro, que decorreu esta sexta-feira em Lisboa, de forma presencial e à distância, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou a alocação de 23 milhões de euros nos próximos 2 anos para equipar os centros culturais no estrangeiro e centros de língua portuguesa com material informático e pedagógico. Há, felizmente, hoje muitas dezenas de milhares de crianças e jovens que estudam português como língua estrangeira, como nós estudamos línguas estrangeiras no nosso sistema de ensino. E a nossa política tem sido de apoiar os países para que seja cada vez maior o número de países que têm o português como língua estrangeira no currículo do ensino secundário. O reforço da oferta no ensino básico e secundário é também uma aposta. No próximo ano letivo, há mais de 1 milhar de escolas em 750 localidades diferentes que serão cobertas com professores afetos ao Camões. No ensino superior, a rede contava com 51 leitores em universidades estrangeiras e organismos internacionais em 2020-2021. Mas a ambição não fica por aqui, como nos diz Adelaide Cristóvão, coordenadora de ensino em França. Sensibilizar a comunidade francesa para que escolham o português como língua viva, porque, portanto, acreditarem que a língua portuguesa, tomarem consciência do peso que a língua portuguesa tem em termos culturais, mas também em termos económicos, no mundo de hoje, não é? A importância que a língua tem. E isso aos poucos tem estado a ser feito. Eu penso que cada vez mais há alunos franceses, não é? Que escolhem o português como língua viva no 2º, 3º ciclo e secundário. Também se espera que isso aconteça, obviamente, aqui nos Estados Unidos. Agora vamos falar de Cláudia Gouveia, que apresentou a sua primeira obra literária direcionada para crianças. O novo livro é o primeiro de uma série de outros 17, direcionado para os mais pequenos e onde são relatadas histórias reais. Há histórias que marcam as nossas vidas e que nos levam mesmo a realizar sonhos. Cláudia Gouveia acaba de lançar no mercado o seu primeiro livro, direcionado a crianças. Ellie Farrell meets Cordelia Bee é o primeiro de uma série de 17 pequenas grandes histórias que compõem este pequeno projeto literário da luso-americana ao encontro dos seus sonhos. A ideia eu já a tinha desde pequenininha, quando estava a crescer em Portugal. Foi sempre uma coisa que eu gostei. Andava sempre com livros comigo, andava sempre a criar histórias, a brincar e pintava. Um querer que está dentro de mim, que parece que eu nasci com esta coisa para
fazer e dar alguma coisa a crianças, histórias que elas podem ler e rirem e sentirem-se felizes, para eu deixar um legacy para estas crianças que vão ler os livros, que a gente tem que sempre sonhar. Escrever para crianças sempre foi algo que Cláudia manteve presente, e a sua força de vontade e resiliência para enfrentar a adversidade, com o apoio do seu marido, tornou o sonho, afinal, uma bonita realidade. A ideia de escrever um livro para crianças surgiu há uns anos atrás, quando eu estive no hospital e quase morri. E nessa altura eu comecei a pensar na minha vida e em tudo que eu tinha feito e naquilo que eu ainda não tinha feito. Um dia eu disse assim para o meu marido: amor, eu sempre quis escrever, eu sempre quis fazer coisas para crianças e eu nunca fiz. E isso é uma coisa que eu quero. Não é uma necessidade, é um querer que está dentro de mim para fazer. E ele disse: ok, então faz. A personagem central da história é uma abelha que criou uma relação muito especial com a escritora. Esta história é muito engraçada. É sobre uma menina chamada Ellie Ferry e ela encontra uma abelha. E a maneira que ela encontra a abelha foi de uma história que aconteceu comigo quando eu estava em Portugal. Eu tinha 5 ou 6 anos e os meus pais trabalhavam na fazenda. À hora do almoço, assentámos nas caixas e a minha mãe tinha feito sanduíches. E então ela deu uma sanduíche e eu estava a falar com os meus primos e não reparei que uma abelha entrou dentro da sanduíche. E quando eu fui a morder a sanduíche, a abelha mordeu-me na língua. E então eu fiquei... Que depois se traduziu também numa história de família que tem em si o papel principal. Ao longo dos anos foi uma história que sempre ficou na minha família. Tu lembras quando a Cláudia não conseguia abrir a boca e teve 2 dias com a língua toda inchada, não conseguia falar? No momento não gostei porque doía muito, mas agora ficou uma história que toda a família fala, que toda a família se ri. E então, quando eu escolhi o livro para escrever, eu queria escrever uma história que deu sorriso e alegria à minha família. Protagonismo teve também seguimento nas ilustrações de Garrett Myers. Uma caixa que tem fotografias quando eu era pequena. E eu tirei uma fotografia que eu tirei na 2ª classe, quando cheguei à América, e eu mandei para ela e disse: eu quero que o character seja igual a esta menina. E então essa menina, que é a Ellie Ferry, foi criada com a minha imagem quando eu era pequena. E é com essa vontade de continuar a marcar a vida das crianças de forma positiva que Gouveia já tem na forja um segundo projeto. Esse livro vai ser sobre a Ellie Ferry, que encontra pela primeira vez a Sandy Skunk e elas formam uma amizade. Para que todas as crianças saibam que elas têm o poder dentro delas, que elas nascem com uma semente dentro delas, para serem boas, para serem corajosas. Empreendedora e conhecedora da sua capacidade, Cláudia Gouveia quer deixar um legado onde as crianças, afinal, ocupam um lugar muito bem especial. Escrever para crianças significa muito para mim, porque eu fui filha única até aos 11 anos. E os livros era a única coisa que eu tinha. E eles ensinaram-me muitas coisas. E quando eu estava sozinha, eram os meus amigos. E como o sonho comanda a vida, a jovem escritora continua a sonhar determinada em contribuir também para que as crianças sejam, afinal, o papel principal na sua própria história. A história excelente do Ricky Durães nesta entrevista com a Cláudia, falando sobre literatura infantil, muito importante para que as crianças continuem, pelo menos, a ler e a perceber e a partilhar também as histórias que estudam e veem.
É importante referir também que os indocumentados de New Jersey, tomem muita atenção, porque há muita gente nesta circunstância, já podem obter a sua carta de condução se respeitarem algumas regras. O Consulado de Portugal em Newark elaborou a lista, que é aquela que temos aqui, de que um imigrante indocumentado precisa para obter uma carta de condução em New Jersey. Portanto, número individual de impostos, o chamado ITIN, um extrato bancário obtido nos últimos 60 dias, portanto, extrato bancário, a dizer que tem uma conta há mais de 60 dias, seja com a quantia que entender, um cartão ATM, que o próprio banco lhe dá, o cartão de seguro de saúde, que é obrigatório, cartão que justifique que está empregado, portanto, é importante também, com cópia do salário, portanto, o chamado stub do próprio cheque do seu ordenado. E uma declaração de imposto predial, portanto, que diz que reside em New Jersey e que, obviamente, sendo assim, já pode poder pedir uma carta de condução sem qualquer problema. Estas são as regras impostas pelos departamentos de motor vehicles aqui nos Estados Unidos. Começaram as audiências na Comissão da Câmara dos Representantes que investiga os acontecimentos da invasão do Capitólio. Os polícias recordam com muita emoção os ataques de que foram alvo. Arrancou a primeira audiência da Comissão de Inquérito à invasão de 6 de janeiro ao Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos da América. A primeira sessão centrou-se em ouvir o testemunho de 4 polícias que defenderam o prédio contra a multidão de apoiantes de Donald Trump, o, na altura, presidente. Estava a tentar tirar pessoas de cima de mim, criar algum espaço, sabendo que estavam também a tentar roubar uma arma. Lembro-me de um deles nitidamente a empurrar-me constantemente e a tentar roubar uma arma. No dia 6 de janeiro, centenas de apoiantes de Donald Trump cercaram e invadiram o Capitólio, forçaram a passagem, agrediram a polícia, tomaram conta do espaço e até tiros foram disparados. Tudo por uma alegada incitação de Donald Trump. Nos testemunhos prestados esta terça-feira, os polícias envolvidos descrevem o episódio como um campo de batalha de horror e medo, um ataque condenado para perturbar a democracia. Numa conferência, a secretária de imprensa da Casa Branca descreveu o primeiro dia da audiência como uma memória do vergonhoso 6 de janeiro, que marcará durante algum tempo os polícias que fizeram parte da invasão. Até agora foram condenados 3 manifestantes por crimes de terrorismo. A audiência foi também uma luta de argumentos entre democratas e republicanos. Os democratas não pouparam críticas ao facto do Partido Republicano ter tentado evitar que esta comissão acontecesse. A gravidade do estado de saúde do ator Rogério Samora mantém-se inalterada. O ator de 62 anos está nos cuidados intensivos em coma induzido e fonte hospitalar revela que o quadro clínico de Rogério Samora é muito preocupante. Rogério Samora permanece internado num hospital de Fernando Fonseca e 8 dias depois de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu, a situação clínica do ator continua muito complexa. O ator de 62 anos está em coma induzido e com suporte de vida naquilo que configura, segundo fonte hospitalar à revista TV+, um quadro clínico muito preocupante. A norte-americana Vanderbilt, criada em 2010, chega agora a Portugal e Espanha pela Classy Triangle e trouxe consigo 2 modelos, o Carmel e o Venice, ambos com apenas 3 rodas, estão homologados como triciclos. Estes 2 modelos são uma espécie de versão americana e bem moderna do Morgan Therese Wheeler. Os preços variam entre os 30 e os 62 mil euros. E o homem que explica esta situação é o grande ator e apresentador americano que toda a gente conhece, imaginem quem é. Ele aí está, com o cabelo ao vento, o grande ator Jay Leno, que tem a maior coleção de Ferraris de que há memória. Como pode ver, esta fotografia ilustra bem um carro desportivo, de grande consistência e, sobretudo, porque tem 2 rodas à frente e uma atrás. Portanto, não lhe falta uma roda, porque ele desloca-se normalmente, mas tem, de facto, um poder fantástico e é muito agradável de conduzir. Que o diga o Jay Leno, que eu tive a oportunidade de entrevistar na Califórnia
há uns anos atrás, quando ele apresentava a sua coleção de Ferraris. Bem, chegámos à altura do desporto, e do desporto vamos falar de Luís Filipe Vieira. O juiz Carlos Alexandre recusou a proposta de caução apresentada na semana passada por Luís Filipe Vieira. O magistrado entende que as ações do Benfica e mais de 400 mil euros corresponde a parte de um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros e não apresentam garantias suficientes para cobrir os 3 milhões de euros exigidos. O encontro da Supertaça, que se disputa já no próximo sábado entre o Sporting e o Braga, em Aveiro, vai ter público. 1/3 da capacidade do estádio irá aceitar cerca de 10 mil espectadores devidamente vacinados ou com teste PCR feito com 72 horas de antecedência. Ao público que se encontrar no exterior, será medida a temperatura. Quem tem mais de 38 graus vai ter que ir embora mesmo. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou esta quarta-feira o árbitro João Pinheiro para arbitrar o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira entre o Sporting e o Sporting de Braga. O juiz da Associação de Futebol do Braga será auxiliado por Tiago Costa e Nuno Eiras. A função do quarto árbitro pertencerá a Gustavo Correia. Mas também, por sua vez, o Futebol Clube do Porto, através de Jorge Nuno Pinto Costa, também diz que quer público no estádio do Dragão para um encontro que a equipa portista vai ter com o Lyon, o último jogo da preparação da pré-época do Futebol Clube do Porto. Mas ainda com isso não há informação que diga que isso será uma realidade. O Futebol Clube do Porto jogou hoje e empatou a um golo com a Roma de José Mourinho na despedida do estágio que a equipa de Sérgio Conceição realizou no Algarve. Pela primeira vez ao cabo de 8 jogos, os Dragões não venceram nesta pré-época. Bem, e agora vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil, que é, de facto, um ponto obrigatório neste especial informação. Para o euro 0,84 na compra, 1,17 na venda, o real 5,15 na compra, 0,19 na venda. E agora queremos saber como é que o tempo vai estar para os próximos dias nos Estados Unidos. Vai ficar a saber toda essa informação pela voz da nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto trovoada para Newark com 77 graus, Filadélfia com trovoada com 88 graus, Nova Iorque com trovoada com 77 graus, Boston com aguaceiros com 80 graus, Hartford com aguaceiros com 76 graus, Danbury com aguaceiros com 75 graus, Miami com trovoada com 88 graus, Palm Coast com trovoada com 89 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 84 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Bem, e agora vamos encerrar o espaço que tínhamos para as notícias e vamos regressar dentro de alguns instantes com a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube
português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494-3597. Glowtrack Builders. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. Então, bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. Hoje temos algum tempo, bastante tempo, para estar consigo em Linha Aberta. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. E já temos uma chamada em linha para a qual vamos de imediatamente passar. Muito boa noite, como está? Boa noite, Sr. Luís Pinto. Olá, então. Tudo bem? Muito obrigado. Olha, não sei se o senhor se lembra que eu outro dia, há coisa de mais ou menos 3 semanas, eu telefonei para ele a respeito do meu passaporte. Sabe que eu ainda não consegui o passaporte desde abril até agora. Exatamente, minha senhora. A minha filha esteve a tentar, dizem que está em processing e nada. Hoje esteve outra vez a tentar, dizem que só com o apontamento é que podem atender as pessoas. E eu tenho a viagem marcada para este sábado. Não dá, não vai dar. Já viu a minha sorte? Vai ter que adiar a viagem e esperar que o passaporte chegue. Não tem solução. Vai meu marido sozinho. Porque eles dão entre 12 a 18 semanas para a obtenção do passaporte. Dia 3 de abril, Sr. Luís. Pois, abril, maio, junho, julho, tem 3 meses, 4 e 4, 12 semanas. Portanto, entre 12 e 18 é o que eles dizem. E depois passaportes de urgência, já nem pensar, porque alguém se estava a aproveitar pela internet de garantir lugares para clientes deles. E eles decidiram acabar mesmo com isso. A variante Delta também tem obrigado as pessoas a trabalhar de casa. Isto está um bocadinho complicado, mas olha, as suas férias vão ficar estragadas este ano. O seu marido é que vai ter sorte, porque pode ir. Vai sozinho? Muito obrigado pela sua amabilidade, mas fez bem ter ligado, porque nós gostamos sempre de saber quando é que as pessoas recebem os seus passaportes, quanto tempo é que demorou. 2 ou 3 dias depois. Exatamente, é isso que nós não sabemos. E esta pouca sorte. E uma pergunta, pediu o seu passaporte com urgência, foi? Pagou a taxa de urgência? Não pedi com urgência, sabe porquê? Porque nessa altura ainda nem sequer se falava em urgência. Pois, tem toda a razão, tem toda a razão. E então eu não pedi com urgência, peguei 100 e tal dólares, já não me lembro, e o meu passaporte ainda estava até fins de setembro. Pois, eu percebo. Assim, bom, eles e antigamente, portanto, há um ano e meio atrás, um passaporte demorava no máximo um mês, como sabe, não é? Portanto, talvez agora, olha, é o que se está a passar. Tenha paciência. Pronto, então, muito boa tarde, prazer em ouvi-la também. Muito obrigado. Eu queria também informar os nossos telespectadores, e é bom que saibam disto, os assuntos que nos colocam em relação, por exemplo, à cidade de Newark, são projetados de imediato para a Câmara Municipal ou para o vereador. Se é para a Câmara de Kearney, vão diretamente a Alberto Santos ou à variação. Se forem para
Elizabeth vão para o Chris Bolwich, ou então o português Manny Grova Júnior. Depois, os assuntos jurídicos são tratados pelo nosso advogado residente em Portugal. A administração americana é vista diariamente, filtrada diariamente pela nossa equipa, assim como as várias agências que consultamos também todos os dias, sobretudo o Departamento de Imigração. Já sabemos que amanhã o presidente Joe Biden vai falar sobre a provável obrigatoriedade dos empregados públicos do país terem obrigatoriamente de ser vacinados. Estamos atentos a essa situação. Portanto, isto conclui que, afinal de contas, nós estamos mesmo com os factos. É isso. Então vamos para outra chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, como está? Boa noite. Viva, então, meu amigo, o que é que me diz? Luís? Sim, faz-me dizer. Eu queria fazer uma informação sobre... Eu vou para Portugal, vou tomar conta da minha mãe. Sim. E eu queria saber, eu só tenho o meu cartão verde, eu queria saber como é as condições, se eu posso ficar e de vez em Olha, quando... o cartão verde tem uma validade fixa de 6 meses, ok? Exatamente. Mas se o senhor tenciona ficar mais tempo em Portugal, tem que pedir uma extensão de mais 6 meses. Só lhe dão isto uma vez. Não tem outra hipótese, exatamente. Aliás, de 6 meses a 1 ano, a primeira validade do cartão verde. É o que está aqui. Exatamente. 6 meses a 1 ano. Mas não fica 1 ano, fica menos tempo do que isso, para que não lhe façam muitas perguntas no aeroporto quando chegar. Portanto, não vale a pena vir no último dia. Deixe passar uns dias antes e aí já não tem qualquer problema. Portanto, esse cartão... Mas pode ficar os tais 2 anos, como eu lhe disse, se pedir uma extensão à imigração. Mas como a imigração agora está com dificuldades... Qual é a imigração que eu tenho que ir? É lá ou aqui? É aqui que tem que pedir. Se vai ficar 2 anos, tem que dizer à imigração, olha, eu tenho a minha mãe, vou tomar conta dela, queria uma extensão de mais 8 meses, ou 10 meses, ou 1 ano. E eles dão-lhe essa extensão. Basta ir ao site da imigração e fazer uma marcação. Não sei se vai conseguir isso muito rapidamente, à medida em que a situação está como está, difícil, com poucos funcionários, mas é a única solução que tem. Portanto, não deixe expirar o prazo do cartão verde. Venha sempre uns dias mais cedo, ou 1 semana, ou 2 semanas mais cedo. Está bem? Mas o meu cartão não precisa de validade, não é? Sim, não tem validade, mas a permanência fora do país tem validade. É 1 ano. Exatamente. Tem menos de 1 ano, não é 1 ano, é menos de 1 ano. Portanto, nunca venha... Eu posso ficar e depois não há problema. Não, pode vir cá, passar aqui 1 mês, 2 semanas, 3 semanas e regressar de novo a Portugal. E depois tem mais um tempo para estar lá. Portanto, isso também pode fazer, não é? Mas faz isso 2 ou 3 vezes, vai ter que responder a perguntas na alfândega, na imigração. Exatamente. Tá, eu posso ter problemas, não é? Exatamente. E não traga nem chouriço nem paios, está bem? Ok, muito obrigado. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. Portanto, e também estávamos a falar sobre o Departamento de Imigração, consultamos assiduamente, portanto, é importante que... e os assuntos consulares, temos o contacto diário e privilegiado com o cônsul Dr. Pedro Monteiro, que tem sido de uma amabilidade fantástica em nos dar informações de ordem consular. Portanto, quando falamos com factos. E alguém já sabe a quem é que eu me estou a referir. Vamos a uma nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Luís Pires. Olá. Queria só informar uma pergunta que uma senhora agora chamou e eu sei que essa senhora já tinha chamado por causa de um passaporte. Se é americano, eu fui aos Correios da Broad Street há 1 mês, no dia 6 do mês passado, tirar o passaporte do meu filho e a amiga dele também foi, e nós já recebemos a semana passada o passaporte. Era exatamente isso que eu estava a dizer. Que nos informassem de quando é que recebem os vossos passaportes. Portanto, o seu passaporte demorou sensivelmente 1 mês. Portanto, sim, o que é normal. 13 dias. Sorte. Foi na Broad Street, na Broad Street. Da Broad Street. Exatamente. Também eu aconselho os Correios de Kearney, que funcionam muitíssimo bem no que diz respeito a passaportes, mas para esta senhora já não há tempo, porque ela queria embarcar já no próximo sábado. Eu compreendo, mas eu estou a informar sim. vá em 5 semanas
semanas, vamos por aí, eu tive o passaporte do E uma pergunta, pagou a taxa de urgência ou não? Paguei $100 e tal. Não é com taxa de urgência. Olha, portanto, é um bom conselho para quem ainda não renovou o seu passaporte e precisa. Tente a Broad Street, como esta senhora nos está a dizer, e nós agradecemos muito, porque então parece estar a funcionar com a Broad Street. E se tiver sorte, pode ter o seu passaporte também, como esta senhora. Sim, não, porque há tanta gente. O meu filho teve 2 anos, não sabia que ele estava catecado, e de momento quis ir ao México, e eu disse, ok, e o passaporte está catecado, vai ver. E agora vou tirar onde? Eu disse, não sei, vai à Broad Street aos Correios e logo vês o que é que eles te dizem. Olha, com boa sorte, teve sorte. Foi. Olha, é um conselho que a gente dá e que nós agradecemos muito. Eu estou a informar que é para as pessoas saberem, sem porque dúvida. muita gente fica com os computadores. Claro. Eu acho que os computadores há bocadinho são muito instruídos, mas acho que às vezes são um bocadinho moles. Tem toda a razão. Muito obrigado pela sua amabilidade. Nada, boa noite. E nós começámos assim este programa com a informação dos sítios onde é que as pessoas podiam vacinar. Começámos com um sítio, com 2. Depois já tínhamos uma panóplia de sítios e locais onde as pessoas podiam fazer testes e vacinar-se. Hoje estamos muitíssimo bem informados sobre este aspecto e, portanto, tudo isto tem a ver com a experiência que se adquire e que tanto o Ricky como eu comungamos para que os factos sejam o mais certos possíveis. Vamos à nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, como está? Boa noite, como está? Olá, minha senhora, então. Bem, obrigada. Olha, eu vou para Portugal a semana que vem e abriguei para fazer o teste. Me disseram que o PCR demora 3 dias e posso fazer o rápido em 20 minutos. O rápido é aceito para Portugal? Olha, tenho que fazer um teste aligénio, que é como se chama vulgarmente um teste rápido, mas tenho que o fazer num laboratório, portanto, não é daqueles que compra na farmácia, faz e mostra. Não são esses. Não, é uma clínica. Exatamente. Mas disseram que o PCR ou o rápido. Chama-se o PCR ou antigénio, que é o rápido. É a mesma coisa. Isso era que eu não sabia. Exatamente. Okay. E os dois acho que são grátis em muitos sítios. Por exemplo, em Portugal, quando vem para cá, pode fazer a mesma coisa. O teste PCR ou então o tal antigénio. Exatamente. O teste PCR custa 100 euros em Portugal. Ainda hoje uma pessoa me ligou de Portugal a dizer que ia pagar $400 de 4 pessoas só por testes. E se o teste rápido se podia tirar. E eu disse, pode sim senhor. Então o senhor só pagou 25 euros pelo teste, por cada teste. Portanto, poupou imenso dinheiro, não é? Lá. Antigénio, exatamente. Chama-se antigénio. E tem que ser, como já lhe disse, numa farmácia ou num laboratório. Uma clínica. Sim. Agora, se estiver lá, ande sempre com uns de algebeira, custam 2 euros, porque se for a um restaurante e tiver que se sentar em qualquer lado e já tiver sido vacinado nos Estados Unidos, mostra o seu cartão de vacinação e se os agentes insistirem em mais alguma coisa, só tem que tirar o teste e fazer o teste ali ao pé do polícia e está o problema resolvido. Olha, uma pergunta. Eu escutei o senhor que estava a falar antes de mim que quer ficar mais tempo em Portugal e o senhor disse que o cartão de residente que não expira, mas sim expira. Aliás, foi o que nós dissemos. Há cartões cartões verdes que não expiram, porque não têm data de expiração. O meu não tem, por exemplo, mas há uns que têm, que são os mais antigos. Pois o meu tem, por isso é que eu disse. Pois, o meu não tem. O meu não tinha data. Já não tinha, porque, entretanto, sou cidadão americano. Mas na altura não tinha. Portanto, há pessoas que têm, de facto. Agora, há um problema que é grave. Pessoas que têm esses cartões e que são antigos e que têm uma fotografia ainda muito jovens, ou bebê, por exemplo, entrou aqui com 2 anos de idade, a fotografia está lá. Hoje tem 22 anos. Quando o oficial de imigração olha para a fotografia e diz isto não é você. Porque uma criança com 2 anos é diferente de uma pessoa com 22, não é? Portanto, aconselhamos de facto a mudar, alterar o cartão, se já o tem há muitos anos e que a diferença é muito acentuada, que o faça, para evitar mais perguntas. É só isso. Ok, muito obrigada. Muito obrigado eu também pela sua chamada, muito obrigado. Prazer em ouvi-la. Informação. Em relação ainda aos cartões verdes, importante realçar que muita gente me diz que
traz o cartão verde na algebeira como identificação. Não faça isso. Utilize a carta de condução como identificação, se anda na rua todos os dias, guarda o cartão verde em sua casa se tiver um cofre ou se tiver um sítio onde guarda os seus documentos. A carta de condução, o cartão verde não é uma forma de identificação, o seu pode ser roubado, pode perder a carteira, portanto não faça isso. Vamos agora deixá-los com um pequenino comercial e voltamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, e agora vamos para os aniversários. Entretanto, eu tenho muito que agradecer, por exemplo, ao Camilo Couto, que nos diz que este programa tem informações e tem aprendido muitas coisas que não sabia. Muito obrigado, Camilo, agradecemos muito a sua atenção e fazemos o possível para estar todos os dias bem informados, para o informar a si e a todos os telespectadores de coisas que pretende saber e que são importantes que saibam. Vamos agora para o Happy Birthday to You, porque temos 4 aniversários. Portanto, há gente hoje a fazer anos e nada mais, nada menos do que 4. E depois vamos ter 2 aniversários de casamento, o que dá 6, portanto, é uma mão com mais um dedo. Portanto, já sabe. Vamos ao Happy Birthday to You. Happy Birthday to You, parabéns a você. O primeiro. Vamos já ver quem é. Aqui está a Helena Fidal, com 60 anos de idade e um grande sorriso. Muitos parabéns, Helena. Nuno Silva, 36 anos de idade. Espero que faça uma piscina inteira, não é? Temos também a Abigail Cunha, com apenas 10 aninhos e aquele olhar fantástico. Parabéns, Abigail. E a Nicole Assunção, com 9 aninhos também, e já com o bolo de aniversário e 9 velas para superar. Muitos parabéns, Nicole. E agora vamos para aqueles que são aniversariantes de casamento, o que significa que existe uma grande cumplicidade entre 2 casais que são nossos telespectadores. Vamos ver quem são. Helena e Jacinto Fidalgo, 37 anos de matrimónio, uma bonita idade, muitos anos de cumplicidade, muitos obstáculos com certeza ultrapassados e, sobretudo, muita amizade, muito amor, e nós queremos que façam mais 37 e depois outros 37 e que sejam muito felizes para sempre. E depois temos a Hilda e o Miguel Nunes com 25 anos, bodas de prata, caros amigos. Ali está a fotografia do casamento que eles guardam e, portanto, também um casal já com um percurso de vida em conjunto muito assinalável, 25 anos. É uma geração praticamente. Esperemos que sejam muito felizes e muito obrigado por partilharem connosco este momento íntimo e de grande interesse e importância para vocês. Muitos parabéns. E pronto, chegamos ao final deste programa. Só nos resta despedir, prometer que o Ricky Durão estará aqui amanhã para mais um programa. Amanhã é quinta-feira. Na sexta estaremos os dois, como é habitual. Amanhã será o dia dele. Então, para já, as nossas despedidas em nome da produção, realização e apresentação. Tenham uma noite feliz e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.